vocês? Muito boa noite, minhas alunas! Estou muito animada, muito feliz, muito entusiasmada de estar com vocês aqui mais um dia, mais uma noite. Hoje, encontro 36 de 45 e hoje eu vou entrevistar alguém muito especial, gente. De verdade, sou apaixonada pelo trabalho dessa mulher. E é claro que a gente tinha que trazer ela aqui nessa imersão que estamos fazendo aqui na escola. Eu quero que vocês mandem muitas perguntinhas aqui pra ela, porque realmente é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem cumprido o propósito do Senhor aqui nesse Instagram. E realmente ela vai compartilhar com a gente hoje tudo que ela tem feito e o por trás das câmeras, né? Porque às vezes vocês veem ali todo aquele conhecimento passado de forma tão clara, tão objetiva e que realmente enche os olhos quando a gente vê. Mas eu quero saber como ela começou, toda a história dela, e é sobre isso. Então bora, já vou chamar a nossa convidada pra gente poder aproveitar esse momento aqui com ela. Vamos lá, deixa eu colocar do Instagram. Ai, amiga maravilhosa. O Instagram dela é SouEstherBlog. Oi, boa noite. Oi, Fran! Meu Deus, eu nem acredito que eu tô falando com você, mulher. Ai, eu que não tô acreditando que eu tô falando com você. Que honra estar aqui na escola para influenciadores, meu Deus! Que delícia! Gente, vocês não têm noção. Eu vou contar pra vocês como que eu encontrei ela. E foi uma surpresa pra mim quando eu encontrei ela. Eu mandei uma mensagem pra ela um tempo atrás. Eu não lembro quanto tempo tem. Tem o quê? Uns 6 meses? 4 meses? Um ano? Acho que sim, é. O que aconteceu? Estava eu no explorar do Instagram e apareceu um post pra mim. Gente, que eu fiquei assim, meu Deus. Sabe aquele post que quando você olha e fala assim, eu tenho que clicar pra ver? Era o post dela. E eu entrei no Instagram, eu fiquei assim, chocada, sabe? A forma que ela abordava os conteúdos. Meu Deus do céu, aquela estética muito bonita e com conhecimento tão profundo. Eu olhava cada post assim, chocada. Daí eu falei, óbvio que eu vou seguir, porque primeiro eu faço aquela avaliação no Instagram da pessoa, sabe? E aí eu falei, não, eu vou seguir. Muito claro que eu vou seguir. Quando eu fui clicar pra seguir, ela já me seguia. Amor, na hora eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim, o quê? Você me segue, você é maravilhosa. Que conteúdo incrível. E conta pra mim, como que você me conheceu? Você lembra? Fran, lembro, eu conheci através de uma marca que você fazia a divulgação dela. Eu via você nos stories dessa marca. Ah, então foi E assim, gente. aí eu conheci você, e aí comecei a seguir você, e no outro Instagram, né? E depois eu vi que aconteceu, vim aqui também, continuei seguindo você. Nossa, admiro demais seu trabalho. Demais. Um dia eu quero ser elegante, assim, igual você. É maravilhosa, mulher, sério. Eu fiquei encantada pelo seu trabalho, pela forma diferente, Ai, que bom. né? Então, assim, ó, parabéns mesmo. E pra você que tá Obrigada. aqui, ó, só clica aqui, já começa a seguir o perfil, depois vocês vão lá, vocês também vão ficar encantadas. E eu quero saber como você começou na internet. Como que foi isso? Que ano foi? Como começou o seu propósito? Mas antes disso, eu já fui aqui, gente. Se apresenta, né? Fala quem é você, onde você mora, quantos anos você tem. Porque eu sou afobada, gente. Eu já quero saber de tudo, entendeu? Gente, pra quem não me conhece, eu sou a Lidiane. Eu sei que muita gente acha que meu nome é Esther por conta da página Sou Esther. Meu nome é Lidiane, eu sou de Maringá, no Paraná. Tenho 37 anos, sou casada há 12 anos com o Sebastião. Tenho um filho de 9 anos, que é o Davi Lucas, que está aqui na minha frente. Sou jornalista por formação. E trabalho como escritora, trabalho com publicação, com escrita de livros em parcerias com editores. E como que eu comecei aqui na internet? Na verdade, eu nunca me imaginei aqui na internet, não me passava pela minha cabeça estar aqui, né, me posicionando na internet. Tudo começou na pandemia. Na pandemia, eu tinha um grupo de mulheres, um grupo de discipulado, de discípulas que eu acompanhava, que orientava. E aí veio a pandemia, lockdown, igrejas fechadas, e a minha preocupação com elas era delas esfriarem espiritualmente durante a pandemia. Então, eu tive uma ideia que era fazer estudos com elas online. Uma vez por semana, eu reunia elas online no Meet,
E a gente fazia um estudo sobre as mulheres da Bíblia. E me surpreendi com o resultado desses estudos. Vi um crescimento assim realmente sobrenatural na vida delas. Um amadurecimento, né? Elas passaram pela pandemia, ficaram doentes, internadas, família doente, aquele caos e se mantiveram firmes. Me surpreenderam. O crescimento delas durante a pandemia me surpreendeu de verdade. E esses estudos foram muito importantes. Nós realmente sentimos a presença do Senhor online, loucura, né? Online, ali a gente não estava no mesmo ambiente, mas a gente sentia a presença do Senhor. Houve cura, houve libertação durante esses estudos. E aquilo queimou no meu coração, de levar isso para outras mulheres. Eu descobri nessas histórias das mulheres da Bíblia uma ferramenta de cura, uma ferramenta de libertação, né? Ensinamentos preciosos. E eu pensei assim, eu preciso levar esse conhecimento para outras mulheres. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, eu investi em mim, investi em conhecimento. Eu fui fazer um curso de escrita, um curso para autores, para escritores, porque era o meu sonho ser escritora. Escrever livros. E aí, nesse curso, né, uma das coisas que me marcou, que eu aprendi, é que não adianta você apenas ter um livro publicado. Você precisa ter um público que leia o seu livro. Senão vai ficar um livro ali na estante empoeirando. Então, fui incentivada a me posicionar nas redes sociais. E aí foi que tudo aconteceu, né? Como eu já vinha nesse estudo das mulheres da Bíblia, eu quis fazer esse trabalho na internet, trazer essas histórias, né? E no início desse ano eu fiz um projeto de falar sobre todas as mulheres da Bíblia. Então, eu comecei a escrever devocionais, né, que é um desses posts que você recebeu, que você encontrou. E eu estudei as mulheres de Gênesis ao Apocalipse, passando por todos os livros e escrevendo devocionais sobre essas mulheres. E foi aí que a página realmente, assim, explodiu, estourou, começou a crescer, né? E graças a Deus hoje, né, é uma página com 100 mil seguidoras. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem canal de Telegram, a gente não estou mais fazendo os devocionais das mulheres da Bíblia, apesar de estou sempre falando delas aqui, porque amo falar sobre esse assunto, é minha paixão. Agora a gente está em outro projeto de devocionais também, mas é realmente gratificante mesmo, sabe? Porque é esse transbordar, né? Que a gente tem e ver realmente mulheres crescendo em Deus, mulheres, influenciar mulheres a lerem mais a palavra, a estudarem, a terem seu momento com Deus, a fazerem seu devocional, para mim é muito gratificante. Eu só tenho realmente a agradecer a Deus, né, por toda essa obra que Ele fez, esse rebuliço depois da pandemia. Que incrível, que incrível. Então, o seu projeto, ele começou mesmo ali no Instagram com as mulheres da Bíblia? Sim, com as mulheres da Bíblia. Todos chegaram até esse perfil. Gente, que incrível. E eu vi também, igual você falou, você tá com uma série nova e eu achei isso muito legal. Porque quando a gente pensa assim, gente, esgotou, por mais que a Bíblia seja algo inesgotável, né? Trabalhou todas as mulheres, mas você trouxe algo também surpreendente, né? Que falar ali de curas da alma mesmo, né? Daquelas coisas que a gente tem, às vezes, fala, eu não sou orgulhosa. Aí você vai ler lá o devocional e fala, gente, né? Então isso também é muito... Mas eu quero saber de você, como que surgiu essa inspiração? Por exemplo, a gente tem os grandes nomes, né, da Bíblia, mas tem vários que não dá tanta ênfase ali em alguns textos. Como que você pega essa inspiração bíblica e se aprofunda nisso ali para trazer um ensinamento pra gente? Então, na verdade, quando eu comecei esse projeto, Fran, eu não imaginava que tinha tantas mulheres da Bíblia assim. Eu não imaginava. Eu escrevi 135 estudos. Então, quando eu comecei, eu não pensei realmente, eu me surpreendi, porque realmente existem personagens que numa leitura desatenta passam despercebidas, mas que têm histórias, têm tesouros, têm segredos ali muito preciosos para a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu estava fazendo as mulheres de Gênesis, eu estava estudando o livro de Gênesis. Então, assim, é através mesmo do estudo e de uma leitura mais atenta mesmo, que aí eu pegava uma personagem, estudava, buscava referência, lia outros autores sobre aquilo, né? Buscava mais informações e aí
desenvolvi o devocional. Realmente me surpreendi com o número de mulheres. Tinha um momento assim que eu falei, gente, parece que nunca vai acabar. Porque cada hora surge uma mulher nova. E é incrível que quando às vezes eu deixava uma escapar, uma seguidora me mandava um direct. Diana, você não falou da fulana, eu já li sobre ela. E eu falei, nossa, é verdade, preciso escrever sobre ela também. Então as minhas seguidoras me ajudam muito na produção do conteúdo, viu? Elas me dão muitas ideias, elas me dão muitas sugestões, né? E realmente nessa interação com elas, que é muito importante a gente interagir, por mais que às vezes a gente não consiga responder todo mundo, mas fazer um esforço, faça um esforço bem grande para conseguir responder, porque é aí que a gente sente as necessidades delas, o que elas precisam, né? Daquilo que, o conhecimento que elas precisam, aquilo que elas precisam se alimentar, né? Então, essa interação é muito importante na produção de conteúdo. Com certeza mesmo. E é algo que vem acrescentar tanto. A vida espiritual é a parte mais importante da nossa vida e às vezes a gente deixa passar. E o quanto o Instagram, a internet hoje é uma ferramenta poderosa que pode ser usada assim, igual você falou. Quando você fazia reunião com as mulheres virtualmente, que era uma coisa que a gente não era acostumado antes da pandemia, a gente tinha a presença de Deus ali, mesmo não estando presente em um grupo de mulheres, né? Virtualmente ali. E eu creio muito nisso, e é algo surpreendente que a gente teve essa experiência, né? E o quanto você trouxe isso a mais ainda. Não ficou só naquele grupo de mulheres ali, que eu, por exemplo, não teria acesso. Mas hoje eu tenho acesso a esse conhecimento tudo através das redes sociais. Isso é muito incrível, muito incrível. É exatamente isso que ardia no meu coração, Fran. De algo assim tão poderoso e que tantas mulheres não tinham acesso. Porque muitas mulheres, a verdade, Fran, é que a maioria das pessoas, elas não têm o hábito de ler. E porque elas não têm o hábito de ler, elas pensam, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu leio e não entendo. E na verdade, a leitura ela é um hábito. Quanto mais você lê, né? Então, como todo hábito, você pode desenvolver. Então, quando você traz esse conteúdo de uma forma mais clara, de uma forma compreensível, elas falam, olha, entendi, não é tão difícil. E eu acho muito interessante que elas leem o devocional, mas elas não ficam só no devocional. Elas buscam na fonte, elas buscam na Bíblia. E é essa a intenção, realmente, de incentivar as mulheres a lerem a palavra. Porque a nossa vida não tem como ter vida espiritual, Fran, sem leitura da palavra. Não tem como você ter vida, não existe vida com Deus sem conhecimento da palavra dele. Então é essencial para a nossa vida. Eu acredito que a nossa transformação, ela começa pela palavra de Deus. Né? A palavra que é a verdade que liberta. Então Sem buscar. Hã? Não tem como ser sem buscar. Não tem como. Né? Então, realmente trazer esse conteúdo e disponibilizar esse conhecimento para mais mulheres é que realmente me motivou a vir para a internet. Como você disse aqui, essa plataforma ela é incrível. Quando você usa ela com propósito, ela te conecta a outras mulheres de Deus. E tem muitas mulheres maravilhosas na internet fazendo esse trabalho, né? Se dispondo, porque você sabe, não é fácil estar aqui, né? Não é fácil estar aqui direto, né? Se expondo e produzindo conteúdo, às vezes é cansativo mesmo, mas se dispondo realmente para trazer esse alimento para o corpo de Cristo, sabe? Para ajudar mulheres que às vezes desejam mais de Deus, mas não sabem como buscar. Com certeza. Ó, a Jaque escreveu aqui, eu amo ler as histórias das mulheres da Bíblia. Você tem uma sabedoria incrível. É mais fácil de entender. Você é muito abençoada. Amém. Amém, Jaque. Obrigada. Deus abençoe. Ai, gente do céu. Ó, eu quero fazer uma pergunta também. Você teve uma primeira que você lembra que se destacou, assim, muito de todas que você escreveu, que você viu que teve um alcance maior ali, não só alcance de insights ali do Instagram, mas que realmente alguém começou a mandar mensagem e falou, olha, essa palavra tocou mais ao meu coração, ou um grupo de mulheres que mandou. Teve uma que, assim, no início, quando você começou, e teve um destaque, você falou, gente, mensagem, eu nem achei que ia chegar a tantas pessoas. Como que foi, assim? Você lembra? Teve, sim. Na verdade, teve 2 destaques. Teve Lia, a primeira esposa de Jacó, porque a gente fala de rejeição.
E quando Uhum. a gente fala de rejeição, a gente toca numa ferida muito grande de mulheres. Então eu percebo que as que mais chamaram a atenção, as que mais comoveram, as que mais impactaram são aquelas que tocavam em dores. E Diná também. Diná, a história de Eu acho Diná foi algo. pela Diná. Pela Diná. Eu acho que eu vim pela Diná. E ela, Diná foi. ela tá meio de lado, assim, não era? Como... Mas eu achei. Diná foi uma história assim que realmente porque é uma realidade, infelizmente. É uma realidade, muitas vezes a gente não trata isso, né? No nosso meio evangélico, a gente não fala, a gente não aborda, fica tudo velado, né? E infelizmente é uma realidade. Então a história de Diná realmente eu me surpreendi. Porque Uhum. existem algumas histórias de mulheres que eu fiquei na dúvida se eu ia postar ou não. E Diná era uma delas, porque é uma história triste. Só que a Bíblia não esconde, né, Fran? A Bíblia não esconde. A Bíblia, ela é tão real, ela é tão verdadeira, que ela podia ser um livro só de história feliz, só de finais felizes, e não, ela não esconde. E a história de Diná traz essa reflexão, né, da necessidade desse cuidado com os nossos filhos, né, de você não deixar, de você vigiar, né? Então, foi um estudo realmente que marcou. O de Lia e o de Diná, os dois foram os dois primeiros assim que realmente teve um impacto muito grande. Nossa, Deus, é incrível mesmo. E eu acredito que não se esconda na Bíblia pelo fato de muitas mulheres precisarem desse apoio, né? De pensar, olha, Sim, não é comigo, aconteceu desde lá de trás, a culpa não é minha, né? De exatamente. Exatamente, Fran. E eu acredito que essas histórias elas são registradas na Bíblia não ao acaso. Não é apenas um registro histórico. Existe um propósito nessas histórias. Um propósito para que a gente aprenda. Porque a gente aprende não só com os acertos, mas com os erros dessas mulheres, principalmente, né? Eu sempre falo assim, que não é possível que essas mulheres que viveram há milhares de anos atrás, né, que a história delas esteja registrada ali, e que nós continuemos cometendo os mesmos erros que elas cometem. Se o conhecimento está ali, está disponível para nós, se o exemplo está ali, por que, que nós continuamos no mesmo padrão de comportamento? É necessário elevar esse padrão de comportamento. É necessário crescer, né? Amadurecer, deixar de ser menina. Né? Sermos, por que mulher de Deus? Por que eu chamo elas de mulher de Deus? Porque realmente é essa mensagem que eu quero passar. Deixar de ser menina e realmente ser uma mulher de Deus, uma mulher madura, uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Que apresenta o fruto do Espírito Santo. E essas histórias estão lá para a gente aprender. Para a gente olhar, olha, ela errou nisso, eu não vou andar pelo mesmo caminho. E essas histórias, elas são muito poderosas. E eu acredito também que quando a gente assume um papel de mulher e deixa de ser menina, a gente sai daquele lugar de irresponsabilidade. A gente se torna responsável pelas nossas ações, pelos erros que a gente comete, pelos acertos também, e se Hum, posiciona. Porque quando a gente pensa com a mentalidade de menina, a gente não se posiciona, a gente não busca, a gente espera que os outros façam pela gente, né? Por nós. é, E quando você se posiciona como mulher, você tem que buscar um relacionamento com Deus, você tem que aprender com os seus erros, ou melhor, aprender com um erro que tá ali exposto pra gente, que tá ali como ensinamento, igual você disse mesmo, é real. E agora falando um pouco da estética dos seus posts, porque eu acho que uma coisa assim que impacta muito, primeiro é o visual. Comigo foi a uhum, primeira vez que eu vi um post seu, eu parei para olhar, não foi pelo conteúdo rico ali na legenda, mas foi pelo impacto da imagem. uhum. E foi isso. Você desde o início você já começou com essa estética bem marcada, mesmo bem única sua. Você procura essas imagens que representem essas mulheres, né? Que foi dessa série passada sua. Como que foi toda essa história? Porque você, como escritora, você sempre pensava naquele conteúdo rico, não que, claro, Uhum. a capa de um livro também, óbvio, né? Que você tem toda essa linhagem de estética já na sua personalidade. Mas, gente, sério, é algo que impacta muito. A gente não vê esse tipo de coisa, sabe? Assim, em qualquer lugar, não. É algo que é realmente uma preciosidade. E olha que eu vivo de Instagram, gente. Eu tô no Instagram o tempo todo. Então, seja algo bom assim, me surpreende, eu quero saber. Conta pra gente como foi toda essa construção sua.
Foi um processo, Fran. Na verdade, quando eu abri a página, eu não entendia nada de Instagram e de estética. E, na verdade, foi realmente fazendo pesquisa, seguindo pessoas. No Instagram mesmo. No Instagram, a gente encontra muito conteúdo gratuito que nos ajuda na nossa Sim. produção, né? Tem muitas pessoas aí ensinando e eu fui realmente pesquisando, aprendendo sobre psicologia das cores, para escolher a paleta de cores, tá relacionado, porque por que o lilás, o roxo remete à realeza, o roxo remete à sabedoria, o roxo remete a conhecimento, é tudo aquilo que eu quero passar para elas. Então, por isso que eu uso essa paleta de cores, né? As imagens é no intuito realmente de humanizar, porque Sim. quando a gente fala sobre essas mulheres, parece que elas estão tão distantes da nossa realidade, né? Quando a gente, por exemplo, fala de Esther, a gente parece que essa mulher era de outro mundo. Não era uma mulher de carne e osso, né? Parece que ela é tão perfeita em tudo que ela faz, que parece que é tão distante. Ai, eu nunca vou conseguir ser uma Esther, eu nunca vou conseguir ser uma Débora, eu nunca vou conseguir ser uma Maria. Mas quando você vê a imagem, você humaniza aquela personagem. E você fala, olha, ela era uma mulher como eu, uma mulher que tinha medo, uma mulher que tinha insegurança, uma mulher que tinha suas limitações e venceu pela fé. Então, o objetivo é pensado nisso, né? Na verdade, a gente tem que pensar como um todo. E realmente a imagem é para chamar atenção pelo texto. Porque, como eu falei para você, eu sou escritora. E eu vejo o meu público ali como as minhas leitoras. São as minhas leitoras. Só que a gente não tem, talvez, essa cultura de leitura ou esse hábito de leitura. Então, como que eu chamo a atenção e eu incentivo elas lendo? Através da imagem. Ela olha a imagem, nossa, que mulher bonita, nossa, que olhar marcante. Eu vou ler a história dela. Não conheço a história dela, quero saber quem é essa mulher. Então, no intuito realmente de chamar a atenção, de humanizar aquela mulher, de mostrar, olha, ela é real, né? Ela existiu e ela era como eu e você. Apesar de viver num contexto completamente diferente, ela tinha os mesmos medos, as mesmas inseguranças, os mesmos desafios, né? Porque as mazelas do ser humano são as mesmas de sempre, né? O medo, a insegurança, né? Os sentimentos negativos, os pensamentos que às vezes nos limitam, a falta de fé. Então, quer dizer, as nossas mazelas são sempre as mesmas. Então, é realmente para humanizar e deixar essas mulheres mais perto dessas personagens. É verdade. E o incrível é da conexão que eu acredito que não só eu, mas elas, que também tem várias mensagens lindas aqui para você, se sentem tão conectadas ali àquele perfil que é como se fosse um aconchego nosso. Eu vou contar para vocês minha experiência. Eu, por exemplo, tô rolando o feed do Instagram. Tô vendo lá conteúdo de moda, geralmente eu sigo muitas Uhum. meninas, conteúdos em gerais. Estou rolando o feed. Quando paro o seu post, eu já me ajeito no sofá. Ai, da minha leitura e vou ler a legenda. Porque eu sei que naquele post, independente do que você tá falando, eu vou parar para ler, sabe? Não é igual muitos outros perfis. Eu quero que você que está aqui assistindo, conte aqui nos comentários se também é assim com você. Nos outros perfis, muitas vezes a gente passa, a gente não interage, a gente simplesmente nem lê a legenda. A gente simplesmente vai. É vício, né? Você tá ali. Ai, você nem tá vendo o que você tá fazendo. Mas quando a gente vê um post seu, que a gente sabe que é algo que vai acrescentar na nossa vida, é um cuidado, sabe? Que a gente tem com aquela postagem, não é igual às outras, sabe? Tem um diferencial. Você se aconchega e. Ai, deixa eu ler. Você sabe que aquele momento vai ser um momento especial, que vai trazer uma sabedoria. Então, é muito gostoso isso, porque é diferente, por exemplo, quando você acorda de manhã, enfim, cada um tem seu horário de fazer o devocional, tenta ler a Bíblia, ler um livro de estudo e tal, você tirou aquele momento para aquilo. Mas quando a gente tá nas redes sociais e vê o seu post, é como se fosse um respiro, um alívio em meio a tantas coisas que a gente vê, coisas Glória a frenéticas, Deus. sabe por que você tá vendo aquilo tudo, sabe? Que tanto de vídeo, reels, aquelas coisas. Quando você vê, você para, você, sabe, aquele alívio, aquele momento que não estava programado, né? Ali você não sentou aquilo, eu pelo menos assim. Mas quando você vê no feed, traz aquele alívio, aquela paz, e naquele momento você para e toma aquela pílula diária, sabe, que você precisa?
Então, é um momento muito bom. E eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. E é muito importante a gente trazer esse feedback para você, porque eu sei que produção de conteúdo muitas vezes a gente faz e a gente não tem noção do comportamento de quando as pessoas estão lendo, né? Ai, será que É eles gostaram? verdade. Né? Então, é gostoso de ouvir isso e por isso que eu tô aqui compartilhando com você. Ah, obrigada. Foi gratificante mesmo a gente ouvir, porque, como você falou, né, a gente não tem noção mesmo. Eu não tenho noção. Eu não tenho noção, na verdade, nem do alcance, Fran. Porque como também eu compartilho em grupos de WhatsApp, canal do Telegram, eu sei que elas compartilham com outros grupos, em outros lugares. Então, realmente, eu não tenho noção desse alcance. Eu não tenho noção do impacto que tem. Recebo, às vezes, algumas mensagens que me deixam muito felizes, mas eu sei que tem muitas mulheres que são mais quietinhas, né? Que não dão feedback. Mas já ouvi isso várias vezes. Olha, Jenny, não é porque não te estão dando feedback que não estão sendo impactadas. Mas ouvir isso é muito bom. Muito obrigada. Eu fico muito feliz em saber. Imagina, é um prazer ter você aqui, falar do seu trabalho incrível. Ó, a Adriana escreveu: hoje falei sobre o venenos da alma, a distração na minha igreja, que faço parte. As mulheres ficam me olhando porque elas estão assim, por esse ensinamento. Deus te use poderosamente. Quem mais? Ai, Ai, gente, olha. Ai, gente, incrível. A Jaque escreveu: eu estudo a Bíblia, mas como não entendo muito, porque tem palavras muito difíceis, conheço pessoas que lêem um versículo e pregam um culto, e eu não consigo explicar um versículo. Por quê? Olha por... aí. é hábito de leitura. Você precisa criar o hábito. Existem coisas que a gente pode fazer para facilitar a nossa leitura. Como, por exemplo, a gente investir numa Bíblia numa linguagem atual. Hoje a gente tem Bíblias de diversas versões. A gente tem Bíblia da Mulher que Ora, Bíblia da Mulher Virtuosa, tem a mensagem, que é totalmente diferente a forma que ela foi editada, de uma maneira bem mais fácil de ler. A gente tem diversas edições com linguagens muito mais fáceis. Então, não desista. Não desista, porque primeiro é um livro espiritual, você tem a ajuda do Espírito Santo para compreender, ele te dá o discernimento, ele é o nosso melhor amigo na nossa caminhada, ele que nos ajuda em tudo, em tudo. E invista numa Bíblia que tenha uma linguagem que você se adeque, que seja mais fácil para você ler. A gente tem aquele aplicativo que eu gosto muito da Bíblia, que é o YouVersion. E aí, às vezes, Fran, quando eu não entendo numa versão, eu fico comparando todas as versões. Ou às vezes, Uhum. quando eu fico na dúvida, será que é isso mesmo que quer dizer? Eu vou comparando todas as versões e fica mais claro. Então, o segredo é realmente você persistir no seu estudo, você persistir na sua leitura, você continuar, né? E escreve, começa a escrever, né? E se você não consegue ainda explicar em palavras, escreva aquilo que você entendeu. Tem um caderninho, hoje tem cadernos devocionais também, que para você escrever o versículo, escreve o que você entendeu, escreve aquilo, as impressões que você tem, e eu tenho certeza que você vai se surpreender, né, com o seu crescimento e com o entendimento. Uau, olha! Né? Olha, eu não tinha percebido isso no texto. A palavra de Deus, ela é viva, né, Fran? Cada vez que a gente lê, a gente tem uma revelação. É maravilhoso. É incrível. E é incrível, é exatamente isso. Você pode ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo várias e várias vezes, em cada fase da sua vida. Todas as vezes vai ser algo especial. E uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei a realmente ter o meu momento de devocional, único, exclusivamente meu. Eu acho que bom, é uma benção, né? A gente tem que agradecer todos os dias por isso. Eu nasci num lar cristão, mas também tem as suas dificuldades, porque eu me essência não buscando a palavra. Ah, sabe? Aquela coisa, você vai para a igreja, mas você não tem um relacionamento você e Deus, aquela coisa profunda de buscar. Eu sentia também essa dificuldade. E olha que eu gostava de ler, eu sempre gostei de ler livros de romance, gostei de ler, gosto de ler até hoje. Mas eu tinha muita dificuldade em ler a Bíblia. Eu lia e falava, gente, mas não tô entendendo isso aqui, não sabe? Não, parecia que eu não tinha uma conexão, porque era o começo, por mais que. Porque eu estava dentro da igreja, eu ouvia pastores pregando a palavra, mas você sentada ali, por exemplo, lendo, sei lá, números, aí você fica assim, gente, e agora, né?
E aí você tem essa dificuldade, mas uma coisa que me ajudou foi ler livros de estudo. Eu tenho um combo de livros, como que fala, gente? Eu tenho 5 livros de estudo Uhum, do Velho Testamento, que eu uhum. tenho muita dificuldade de entender nessa parte. E ele é por versículo. Então, cada versículo ele tem uma explicação de cada versículo. E eu Ah, sempre quis, não sabia onde encontrar, enfim, numa livraria, comprei. E ficou muito mais fácil, porque ele contextualiza, né? Aquele povo naquela época, por que que aquela crença, por que que as pessoas daquela forma. E aí, às vezes, traz na Bíblia. Aí você vai lá no livro de estudos e fala, ah, então isso significava isso, né? E isso ajuda muito, gente. Procure um livro de estudo também ali para te auxiliar, que aí você vai ter mais sede de buscar. Porque aquilo tem, a Bíblia ela é toda espiritual, mas ela tem histórias que você fala assim, meu Deus do céu, olha sim. isso aqui! E aí você começa a se interessar e realmente vir aquele livro que eu não conseguia ver na adolescência. Porque eu acho que quando a gente não tem essa experiência, a gente olha, tipo, ah, é legal, a gente sabe que a palavra de Deus, ela é única, ela é viva, mas pra mim, ela, sabe? E quando você tem você, só você, Deus, o Espírito Santo ali, você fala, meu Deus, eu nunca vi algo tão incrível. Então, é assim mesmo. No começo, ó, você pode ser novo convertido, você pode ser filho de crente, a vida inteira teve na igreja, mas nada paga você ter essa experiência com Deus ali, em um estudo, em uma leitura da Bíblia. É surreal. E é assim, mesmo, buscando. É verdade. O secreto ali no forja. A Bina escreveu, verdade, o da Lid não tem como passar direto o seu Instagram. Ah, isso Então, sim. verdade, a Tá no gente livro. você comentário pra ainda acaba lendo outro que já li. Olha, é verdade. Ai, gente, é muito gostoso. A Lídia é usada por Deus. Vamos ver se tem mais comentários aqui. Ó, a Carolina escreveu: realmente o seu conteúdo é muito rico. Eu achei super legal você trazer as histórias das mulheres da Bíblia. Encontrei você assim, rolando o feed, me chamou muito a atenção. Amei o conteúdo, inspirador. Ai, verdade, gente. Eu também fiquei chocada, chocada. Sério, é muito bom mesmo. Aconteceu assim comigo, lendo e fazendo estudo do livro de Ruth, que história linda. Ai. Falando em histórias, você criou o Instagram, Esther. É a sua personagem preferida? É uma das preferidas. É uma das preferidas. Por que sou Esther? As pessoas me perguntam por que sou Esther? Porque Esther era uma improvável. Era uma órfã, né? Uma vivendo em terra estrangeira, exilada, né? Pertencente a um povo que era odiado. Enfim, se você se olhasse para Esther, ninguém nunca imaginaria que ela seria um dia rainha da Pérsia. Então ela é uma improvável, mas que foi escolhida por Deus, levantada por Deus para fazer a diferença na geração dela. E eu recebi uma vez uma palavra falando de que Deus me via como um mistério, uma improvável que ele escolheu. E é assim que eu me vejo, é assim que eu vejo as mulheres que me seguem. Muitas improváveis, né? Mas que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou para fazer diferença nessa geração. Então, quando eu digo eu sou Esther, eu estou dizendo eu sou uma improvável, mas que eu fui escolhida. Escolhida e eu não estou nessa geração à toa. Eu estou aqui para me posicionar e para fazer a diferença onde eu estou. Seja na internet, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em todos os ambientes. Porque nós, mulheres, temos um poder de influência. Nós todas somos influenciadoras. Independente se a gente está aqui no Instagram ou não. Para nós nascemos com essa influência. É algo que o Senhor nos deu. É algo que o Senhor colocou na mulher. Essa influência. Nós somos a primeira influência importante na vida dos nossos filhos, nós influenciamos nossos maridos, nós influenciamos nossas amigas. Por onde nós passamos, a nossa influência toca pessoas. O nosso exemplo arrasta pessoas. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós não estamos aqui ao acaso. Nós não nascemos neste tempo à toa. Né? Nós temos uma história e nós temos um propósito em Deus. E o Senhor nos escolheu, nos colocou nessa geração. Deus te colocou nessa família, nesta casa, nesse trabalho, nesse lugar para fazer a diferença. Então, esse sou estar tem muito a ver com identidade e com você realmente se posicionar para ser essa mulher que faz a diferença. Porque o mundo diz, Fran, lute como uma garota.
Mas nós não temos que lutar como garotas, nós temos que lutar como mulheres de Deus. Nós temos que nos posicionar como mulheres de Deus. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Senhor nos escolheu e nos levantou nessa geração. Então, quando eu falo sou Esther, é isso. Mas existem muitas mulheres da Bíblia que me inspiram. Eu sou apaixonada pela história de Ana. Acho Ana uma personagem da Bíblia sensacional. A história dela, a entrega dela é maravilhosa. Eu amo a história de Raabe, que é outra improvável, né? Que é estrangeira e que é citada na genealogia de Jesus. É algo maravilhoso a história dessa mulher. Eu amo a história de Axa. Todo mundo dizendo por que Axa? Eu sou apaixonada por essa história. Uma história assim que o Senhor realmente me ensinou muita coisa, que era uma menina que atraiu fontes de água para o deserto. Ela transformou o deserto, né? Ela transformou a realidade dela, né? Fazendo um pedido para o pai. E ela nos ensina a ter comportamento de filha de Deus, né? Chegar na presença do pai, entender que você pode contar com ele, chegar e falar, pai, me dá a fonte de água. Não reclamar da circunstância da sua vida, mas falar, Senhor, pai, se é que eu tenho que viver nesse deserto, então me dá a fonte de água para eu sobreviver. E ela atraiu fonte de água. Então existem muitas mulheres na Bíblia que me inspiram. A mulher do fluxo de sangue. E se eu começar a falar, eu vou falar aqui de várias. A gente fica até amanhã só falando de mulher da Bíblia. Gente, que gostoso falar disso. Que delícia essa live. Mas é realmente. E você falando de Esther ser uma improvável, eu acredito que a gente, igual você se reconhece como uma improvável. Gente, isso é muito real. Que levanta pessoas improváveis. Eu também era uma improvável. Eu também passei por coisas que eu falei assim, meu Deus, você não acha que você vai chegar em lugar nenhum, né? Uhum. Você não tem perspectiva. E aqui na escola eu sinto muito isso. Eu quero, assim, ouvir sua opinião, porque você lida diretamente com mulheres. Aqui na escola também, é 100% mulheres. Todas as alunas aqui da escola, todo mundo que assiste aqui as lives que eu faço. Mas mulher, gente, Deus, ele levanta improváveis para realmente mexer no coração dessas mulheres. Porque eu era essa mulher que me sentia incapaz de tudo, mas uma das coisas que eu mais vejo hoje é as mulheres não tendo uma perspectiva de vida, de pensar, de sonhar, de o sonhar é algo tão distante que ela vive na vida dela simples, cuidando da casa, da família, como pode, mas acaba que a mulher muitas vezes se esquece dela mesma, sabe? A essência dela, o porquê que ela está aqui e que ela pode não só na vida daqueles que estão ali no lar dela, mas muito mais. Então, como você disse, nós somos naturalmente influenciadoras, independente do local onde você está, as pessoas que estão ao seu redor, você está influenciando. E eu uma palavra de mulheres é sonhe, busque, sabe? Deus não te colocou aqui por um acaso igual. Você disse, é muito isso. Quando você entende isso, você começa a olhar para dentro de si e não só para a rotina corrida que a gente leva e pensa, por que que eu tô aqui? O que que eu tive de, às vezes, dificuldade durante o caminho que eu superei e que eu posso ajudar outras pessoas? Porque muitas vezes vocês falam assim, as meninas que chegam aqui, Fran, meu sonho é ser influenciadora digital, eu quero trabalhar nas redes sociais, mas eu não faço ideia do que fazer e eu não me sinto capaz. Eu falo, gente, qualquer pessoa é capaz. O que que arde dentro do seu coração? Quem você quer alcançar? Porque eu fui com uma dificuldade que eu tive na minha área profissional ali. E eu ajudo muitas mulheres. Você é na área espiritual e ajuda muitas mulheres através do seu dom da escrita e realmente transforma a vida de muita gente da forma que ela enxerga a Bíblia, da forma que ela enxerga a vida espiritual, da forma que ela enxerga ela mesma, de se reconhecendo no papel de mulher ali através dos textos. Só que eu fico pensando, e se você tivesse ficado calada? Falado, acho que eu não consigo, né? Quantas mulheres deixariam de ser edificadas com a sua palavra? Então eu falo que as mulheres elas têm que se sentir capazes. Eu sei que é difícil porque eu já passei, mas de verdade, gente, somos mulheres de Deus. Nós temos que levantar a voz e realmente fazer a diferença. Deus não colocou a gente à toa aqui só para ter uma rotina e
Não, ele tem um propósito para cada uma de nós. E é muito lindo ver cada uma de vocês cumprindo o propósito do Senhor. Igual vocês falaram tanto aqui, olha só, você é bênção, você realmente me ajudou, mas você pode ser alguém que ajuda, você pode ser alguém que tem uma palavra, né? Você também entende assim? Entendo, entendo assim, eu vejo, e eu entendo porque eu também já tive esse sentimento de incapacidade, sabe? De achar que eu não servia para nada, que eu era um inútil, que eu não tinha talento, que eu não tinha capacidade. Eu sofri muitos anos com isso. E é um processo de cura que a gente precisa passar, sabe? De realmente você se render. Eu vejo, eu recebo muitas mensagens de mulheres falando, Sally, eu não tenho tanta vontade de fazer o que você faz, mas eu tenho tanto medo, tanta timidez. E aí eu sempre falo para elas, o que mudou a minha mentalidade foi entender que não sou eu, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o que Deus pode fazer em mim através de mim. Quando você entende que não é você, né? Porque a timidez, eu vejo que a timidez ela tem raiz no orgulho. Ah, o que os outros vão pensar de mim? Quando a gente quebra esse orgulho e você fala que não tem nada a ver com você, não é sua inteligência, não é sua capacidade, não é você. É o que Deus faz através de você. Eu falo para as minhas seguidoras, nós não somos represa, nós somos rio. Então não retenha aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Porque aquilo que Deus fez na vida da Fran não é para ela guardar numa caixinha. É para ela transbordar na vida de outras mulheres. Aquilo que Deus fez para minha vida não é só para mim. Sabe, é egoísmo você guardar para você aquilo que Deus fez na sua vida. Você tem que transbordar. Existem mulheres sofrendo hoje porque você não se levantou ainda. Já parou para pensar que existem mulheres sofrendo, morrendo espiritualmente, perecendo, porque você não se levantou, porque você não se transbordou, porque você não se posicionou, porque você não abriu a sua boca, não levantou a sua voz para falar aquilo que Deus fez na sua vida. Porque às vezes a sua dor não é só sua, é a dor de milhares de mulheres. E a gente tem esse pensamento, pronto, de que só eu passo por isso. Só eu sofro isso. Só eu fui rejeitado. Só eu fui abandonado. Só eu me sinto incapaz. Não. Vocês não têm noção. Eu gravei um testemunho falando assim, que teve uma época na minha vida que eu me senti uma árvore seca. Prestes a ser cortada. Eu tinha vergonha da presença de Deus, porque eu falava, Senhor, eu não dou fruto. Eu não sou frutífera. Porque eu tinha entendimento, eu não entendia o que era de verdade frutos. Eu confundia frutos com resultados. E aí, quando eu postei esse testemunho, eu não achei que as pessoas iam se identificar. Você não tem noção de quantas mulheres me mandaram. Lidiane, é exatamente assim que eu me sinto. É exatamente assim que eu me sinto. Então, não retenha aquilo que Deus te entregou. Existe algo de único dentro de cada uma de nós. Deus, ele na sua multiforme sabedoria, ele usa todas nós de uma forma única. Então, Deus usa a Fran de uma forma, Deus me usa de outra forma, Deus vai usar você de uma forma completamente diferente, de acordo com a identidade que ele imprimiu em você. Então, creia nisso. E às vezes a gente não consegue identificar isso, né? Por exemplo, eu lembro durante minha adolescência, minha juventude, eu sou né? Mas eu e aí as pessoas simplesmente, tipo, ok. Porque ninguém tem que identificar nada em você, você que tem que se identificar. Porque minha mãe tocava, meu irmão canta, toca todos os instrumentos. Eu pensava, eu não tenho dom, eu não sei tocar, não sei cantar, não sei escrever, não me via com nenhum dom. E eu comecei nas redes sociais e trabalhei com isso, há 7 anos trabalho com isso. E, gente, sei lá, deve ter uns 2 anos que eu falei, eu acho que eu tenho comunicação, eu amo conversar, sabe? E não é só a questão do dom em si. Eu acho que o dom, muitas vezes, ele é tido como algo único, exclusivo daquela pessoa e outras pessoas não têm. Não, mas tem uma habilidade que Deus colocou em você e que Ele quer que você use. Só que a gente não reconhece que o que a gente tem é uma habilidade. A gente fala, mas daqui quem que vai ter? Mas quem que vai ter? Eu não vou falar. Nada para dizer, não tenho experiências para contar. E difícil é ver essas mulheres se diminuindo. Porque se você se diminui, você está diminuindo o pai que criou. Ele criou a imagem. Ele é a princesa do Senhor. Pensa nisso. E quando você entende isso com profundidade, você fala assim, não, eu sou filha de um Deus vivo.
ele vai me capacitar, ele vai me colocar no lugar certo para falar para as pessoas certas e o que eu tenho que falar, porque não é eu falando, é o Pai que mora em mim, é o meu Espírito Santo que está aqui transbordando na vida de outras pessoas. Então, de verdade, gente, acalma o coração, mulher, porque Deus tem um chamado para você. E ele quer que você cumpra esse chamado na sua vida, e mesmo que você não saiba o que que é, porque eu também não sabia, e eu descobri tem pouco tempo. Ai, gente, tem muita gente aqui comentando, mandando mensagem aqui, ó, todo mundo sim, mandando carinha de choro. É isso mesmo, gente. É palavra na vida de vocês. E eu quero saber agora como que tá essa nova edição que você fez, essa série, né? Que nem é tão nova assim, mas é como eu cheguei nas mulheres, né? Mas Aham. você já tem vários textos ali. Como que foi essa ideia? Dos venenos da alma. Então, quando fui terminando os estudos das mulheres da Bíblia, eu já fui assim, pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Que direção eu vou tomar? Porque assim, não tem como inventar a mulher da Bíblia. Apesar de às vezes, meu marido falar, não é possível que esse nome tem na Bíblia, você tá inventando. Eu falei, não tô, tem lá. E ele disse, nossa, Diana, mas tem esse nome na Bíblia? Eu falei, tem. E aí, é algo que Deus realmente acalmou meu coração nesse sentido, de que eu li um livro, tinha um livro que falava assim, quando ele levanta a casa, é ele que mantém. E a sua única preocupação é de ser filha. Você não tem que se preocupar em manter a casa. Se preocupe em ser filha. E é isso que eu me preocupei. Eu me preocupei em buscar uma direção nova para essa página. E aí eu via que as mulheres, elas tinham muito essa questão dos sentimentos, sabe? De mágoa, de falta de perdão, né, de pensamentos negativos. Eu falei assim, olha, eu quero falar algo sobre emoções, né? Mas eu não sou psicóloga. Como que eu vou abordar isso na página? De que forma? E um dia veio, sabe? Eu acordei com essa ideia de veneno. Venenos. Eu falei, gente, venenos da alma. E aí eu fui pesquisar. E eu encontrei vários materiais sobre isso, sobre sentimentos de acordo com a palavra de Deus, emoções de acordo com a palavra de Deus. Comecei a fazer uma lista de coisas que eu achava que eram venenos, que atrapalhavam, e coisas que realmente são coisas que ficam ocultas no nosso coração. Porque existem venenos, pecados, não é porque todo veneno é um pecado, né? Eu uso essa palavra veneno, mas são pecados. Existem pecados que eles são visíveis, todo mundo vê. Mas o problema são aqueles que ficam lá escondidinhos no seu coração, que vão contaminando toda a sua alma e te afastando de Deus, te afastando do propósito de Deus, enganando você, né? Colocando uma venda nos seus olhos. E eu falei, uau, é isso que eu vou fazer. Vou começar. E aí, né, as minhas seguidoras maravilhosas, como sempre, eu fui escrevendo, tinha uma lista, essa lista já dobrou, porque elas vão, Diane, fala sobre isso, fala sobre aquilo, Diane, isso aqui também é veneno, isso daqui também é veneno, né? Essa semana a gente tá falando sobre venenos da língua, sobre língua venenosa, né? Porque as nossas palavras têm poder, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E essa semana a gente tá falando sobre língua venenosa, semana que vem a gente vai continuar falando de venenos. E tem sido um devocional, assim, muito, muito poderoso. E eu tenho aprendido muito com esses devocionais também. Cada vez que eu estudo, cada vez que eu pesquiso, né, eu vejo o quanto a gente precisa vigiar nosso coração, examinar o nosso coração. Não é à toa que a Bíblia fala que de todas as coisas a gente precisa guardar o coração, porque a fonte de vida está nele. Né? E se você não cuida, se você não protege, se você não vigia, se você não examina, a gente precisa fazer esse autoexame diariamente. O que está sentindo? O que eu estou deixando entrar no meu coração? Que sentimento é esse? E sempre que você perceber algo ruim, você precisa correr para a presença de Deus e falar, Senhor, não quero. Rejeito, não aceito, isso não é para mim. Então, tem sido maravilhoso essa série de devocionais. Estou amando escrever, estou amando ouvir os testemunhos, os feedbacks das mulheres. E realmente é algo que a gente precisa falar, né, sobre esses venenos. Tenho recebido também mensagens de pastoras falando, posso levar isso tudo para minha igreja? Eu falei, por favor, leve. Né, realmente, a minha intenção realmente é transbordar, é espalhar, é levar esse conhecimento mesmo. Com certeza. E olha, falando de levar isso para a igreja, a Karina escreveu aqui: estou amando os venenos da alma. Usei para cada pessoa do meu grupo de célula estudar sobre um veneno e um antídoto. Olha só, que incrível. Que legal, glória a Deus. A Aline Que escreveu: legal.
como eu estivesse atrasada no meu propósito, mas entendi que tudo a seu tempo, tudo faz parte do processo. E às vezes você está cumprindo o seu propósito e nem sabe, né? É, Mas continue buscando, peça a Deus entendimento, que Ele vai te colocar no lugar certo, com a pessoa certa, para falar a mensagem certa. porque às Então, vezes também a gente pensa que propósito é relacionado só ao ministério. Não é verdade? E não é, né? Às vezes o propósito do Senhor é usar você dentro da sua profissão, sim, muito dentro isso. do seu trabalho, dentro daquilo que você faz. Você como enfermeira, você como professora, né? Na profissão que o Senhor te deu, na profissão que o Senhor te designou, seu propósito está relacionado a isso também. Então a gente precisa às vezes, desmistificar essa questão, igual você falou, de dom. Que você achava que dom era cantar, era, né? E não, olha o dom maravilhoso que você tem da comunicação. Isso é maravilhoso, gente, né? É. E a gente realmente começar a reconhecer os nossos dons e entender que naquele lugar onde eu estou, eu faço a diferença. Eu cumpro o meu propósito, né? E eu acho que uma coisa que fica clara de você pensar é, às vezes, no local que você tá, o que que você pode fazer diferente? Então, por exemplo, quando eu vou numa loja comprar um sapato, às vezes eu sou tão bem atendida por aquela vendedora que ela cumpriu o propósito dela Nossa, é de verdade. atendimento. Que às vezes você chegou naquele lugar, você tá chateada, você tá frustrada por algo, enfim, a gente tem momentos assim e você nem sabe por que você sai de lá sorrindo. Porque o atendimento foi incrível, porque às vezes a pessoa elogiou algo em você, ou sei lá, sabe quando você se sente cuidada em um lugar? É, uma vez eu cheguei em uma loja, eu fiquei tão impactada, eu achei que aquele dia eu não estava muito bem. E a vendedora falou, ela não me conhecia, não era porque eu sou influenciadora nem nada, eu tava ali como cliente normal. E ela perguntou: a música tá numa altura boa pra você? Você quer um copo de água e tal? Eu fiquei assim, a música tá boa? Se tá alta, se tá baixa? Nunca ninguém me perguntou isso, gente. Sabe, aquele cuidado. E sabe o que era mais interessante? Não era uma loja que você pensa, ah, deve ser uma loja chiquérrima. Não era, sabe? Era uma loja normal. Mas o atendimento que ela fez foi algo surreal. Eu tenho certeza que aquela pessoa, ela cumpriu o propósito do Senhor naquele momento, sabe? E são essas pequenas coisas. Porque eu lembro que quando eu saí da loja, eu pensei assim, oh meu Deus, abençoa a vida dessa pessoa. Aplica bem essa vida dela, derrama a cura, a libertação, seja precisa na casa dela, no lar dela, na família dela. Porque sabe quando você sai realmente com o coração agradecido daquele lugar? E aí, às vezes, na visão dela, que eu não conheço, né? Só fez um atendimento pra mim, ela não pensa assim que cumpriu um propósito. É Só que verdade. nada, ela só fez um atendimento, que ela tá ali, é o trabalho dela, mas foi algo que mudou o meu dia e que eu lembro sempre. Quando eu penso em um bom atendimento, eu lembro daquela moça daquela loja. Marcou a sua vida. Vida. Então, exatamente isso. Às vezes o seu propósito está ligado com aquilo que você mais faz, com o seu trabalho, com a sua rotina ali. Às vezes é o propósito do Senhor para sua vida, né? É verdade. Propósito é algo, meu Deus, né? Inatingível, porque é algo surreal. Será que você é capaz? Não, gente. Às vezes é o que você está fazendo mesmo. É só você entregar para o Senhor, fazer com excelência, que vai fluir. Com certeza. Ai, gente. Ah, olha, já tá dando uma live, eu tô aqui. Gente, eu vou viajar essa madrugada e eu tô aqui querendo falar mais, conversar mais, que esse é no momento especial. Ó, eu quero contar pra você de verdade que você é bênção, 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 bênção do Senhor na vida de muitas mulheres. E olha, que Deus dê cada vez mais entendimento e sabedoria Amém. na nossa vida. Que você ter sido usada por Deus é a ferramenta do Senhor para isso. E eu tenho muito orgulho de ter trazido você aqui nesse espaço para a gente falar um pouco dessa produção de conteúdo tão incrível, que foi algo que me surpreendeu muito. E eu ouso dizer que dos últimos tempos foi o que mais tem me surpreendido, porque a gente vê que Glória a realmente Deus. o conteúdo tem algo que acrescenta, não é só postar por postar e sem sentido. Então, eu sei que você é usada por Deus. Sinta-se amada por Ele. Você realmente é filha do Pai e tá ali, olha, alcançando milhares de pessoas. E que esse propósito continue por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Que venha arrepentir as vidas, nações e que, olha, Deus tem te dado, mulher.
Parabéns por isso. Eu sei Glória a que não é Deus. tudo, que às vezes é difícil produzir conteúdo. Às vezes a gente tem um prazer, eu sempre brinco assim. A gente está fazendo algo, aquilo é tão prazeroso que a gente quer compartilhar. Só que muitas vezes, quando a gente coloca o compartilhar como uma responsabilidade, não é algo fácil. Porque você tem um compromisso de estar ali sempre compartilhando. Então, o seu estudo, ele vira um estudo mais aprofundado ainda. Você quer entregar mais, porque você tem uma responsabilidade que não é só para você, né? Você não está estudando só para você crescer, para você evoluir, para você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Então, eu sei que tem esse peso por trás do conteúdo também, de uma responsabilidade, mas que Deus, ele realmente derrame bênçãos na sua casa, na sua vida, na sua família. E pode ter certeza que Deus lá do céu tem muito orgulho de você e que você Amém. é maravilhoso. Que Deus te abençoe muito. Ai, E o que você precisar, pode contar comigo ai, sempre. obrigada. Bom? Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui na sua página para falar do trabalho, para falar sobre esse assunto de se posicionar, que eu acho tão importante, que eu amo falar sobre isso. Amo contar a minha história, porque eu sei que isso incentiva outras mulheres a se posicionarem também, a acreditarem que elas são capazes. Então, muito obrigada, né? Parabéns também pelo seu trabalho. Sou fã também, né? Fico babando os seus looks. Você é linda, maravilhosa. Eu falei, um dia eu vou ser elegante que nem você. Oh, meu Deus do céu. Obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe de verdade por estar aqui. E obrigada a você, seguidora, que veio aqui, assistiu, que começou a acompanhar o nosso trabalho aqui na escola. Você, mulher, que tem um dom do Senhor aí dentro de você, tem um propósito. Bora multiplicar isso na vida das pessoas. Começa ali como a gente começou, com medo, sem saber que isso era um propósito mesmo, e cumprindo a vontade de Deus, independente do que seja. Se é um trabalho, a função que você faz, mas espalhe isso para mais mulheres, ou às vezes uma dor que você passou, algum abandono e que você superou, que Deus curou seu coração, ou uma enfermidade, enfim. Agora a gente está com as matrículas abertas da escola. Teve uma aluna que entrou e eu faço, sempre quando elas entram, eu faço uma ligação para receber e dar as boas-vindas. Ela falou: Fran, eu tive um quadro de depressão tão profundo, que eu quero compartilhar com outras mulheres que estão Ai, passando, seja por uma depressão simples ali, tá no início, para que ela identifique logo e ela não passe pelo que eu passei. E isso que eu vejo que é o propósito do Senhor. Às vezes algo que foi terrível na sua vida, você pode estar ali compartilhando. Tem outra também que tem um filho com autismo e ela teve muita dificuldade de lidar com isso no começo, mas está ali começando a produzir essa área. Então, ó, independente de qual seja o seu posicionamento do que você passou, se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar a se posicionar e alcançar mais vidas, porque de verdade esse é o meu propósito. É eu fazer você, mulher, que não se sente capaz, ver que você é capaz no Senhor, capacitar, vai te levar para você a outras vidas, tá bom? Então, muito obrigada a cada uma de vocês que esteve aqui nesse feriado, né? Que você poderia estar o quê? Descansando, mas vocês estiveram aqui com a gente. Então, muito obrigada por esse tempo. E é isso. Obrigada por essa live. Quero fazer um print bem lindo desse momento para registrar. E eu quero te encontrar pessoalmente. Um dia a gente vai se encontrar em nome de ai, em Jesus. nome de Jesus. Ai, gente, deve ser um prazer conversar com você. Nossa, Deus, pensa pessoalmente. Ai, Senhor Jesus. Bora fazer um print bem lindo. Então, gente, um, dois, três e. De novo, só para quem não conseguiu. Vamos lá. Um, dois, três. Ué. Oi, gente, obrigada. Fiquem com Deus. Um ótimo restinho de semana para vocês. A gente vai conversando por aqui. Não se esqueça que estamos em semana de imersão na escola, que termina na sexta-feira. 3 semanas com 3 lives por dia. Sexta-feira encerra e é um prazer ter vocês aqui comigo. Essa é a live 36 de 45 encontros. Ai, que delícia. Que maratona. E é verdade, ó. Um beijo, fica com Deus. Tchau, Muito. tchau. Deus abençoe. Obrigada. E a gente vai se encontrar mais vezes. Beijo. Amém. Tchau, tchau.